Porque eu passo o dia todo aqui na igreja. Eu saí daqui 5 e pouca da noite. Da tarde, né? Aí só fui em casa ajeitar os meninos e voltei correndo. Aí por isso que me atrasei um pouco, viu? Mas vamos ficar de pé, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, diante da Tua presença, estamos aqui nessa hora, Pai. Queremos Te louvar, bendizer o Teu nome, Jesus, porque Tu és digno do nosso louvor, Pai. Toda honra, glória e louvor sejam dadas ao Senhor. Nós queremos Te agradecer, Pai. Te agradecer porque estamos aqui, em pé, com saúde. Deus, muito obrigado, Senhor, porque apesar da correria da vida, Senhor, o Senhor tem nos dado fôlego e o Senhor tem nos dado força, Senhor, para que possamos, Senhor, buscar de Ti, buscar da Tua presença. Deus, cada irmão que está aqui nessa noite, Senhor, tem um desejo no seu coração, Pai. E eu creio, Senhor, que o maior desejo deles é Te conhecer mais, Senhor. É estar mais próximo do Senhor, é conhecer mais a respeito das verdades da Tua palavra, Senhor. É poder, Senhor, se achegar mais a Ti e também, Senhor, estar também reunido com os irmãos, Pai. Deus, nós Te agradecemos por esse tempo de curso Raízes, Pai, por esse tempo que o Senhor separou para nós. E eu quero Te pedir, Espírito Santo, ser livre neste lugar, fala aos nossos corações, traz a instrução, a revelação que precisamos para este dia, Pai. Deus, o Senhor também conhece a necessidade de cada um, a necessidade emocional, espiritual, Pai. E eu Te peço que nesta hora, Senhor, o Senhor possa estar suprindo essa necessidade. Eu não tenho como suprir, Senhor, mas o Senhor tem como suprir. E eu Te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito, que conhece individualmente cada um aqui, que conhece as intenções do coração, que conhece, Senhor, o que cada um precisa, que o Senhor, Pai, faça além daquilo que podemos pensar ou imaginar, Pai. Deus, entregamos esse tempo diante do Teu altar, Pai. Entregamos e consagramos desde já a Ti, Te pedindo que o Senhor seja livre aqui neste lugar. Só o Teu Espírito Santo tem liberdade para agir nesse lugar. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Que toda mente esteja cativa em obediência do Senhor. Que toda resistência, Senhor, que tudo aquilo, Pai, que nos impede, Senhor, de avançar no Teu reino, de prosseguir, de experimentarmos, Senhor, coisas maiores em Ti, Pai. De vivermos para além daquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Aquilo que nós já estamos vivenciando, mas que eu creio que o Senhor tem muito mais, muito mais. Que possamos, em nome de Jesus, Pai, acessar, Senhor, essas bênçãos espirituais que já estão reservadas para nós nas regiões celestiais. A Tua palavra diz que em Cristo nós fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E nós queremos tomar posse, Senhor, dessas bênçãos, Pai. Por isso nós oramos pela nossa mente, Senhor, para que toda fortaleza, Pai, oh Deus, em nome de Jesus, caia por terra e que nós possamos avançar para o alvo, para o nosso alvo que é Cristo, Pai. Que tudo aquilo que nos impede de prosseguir, que tudo aquilo que nos amarra, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que faz o nosso caminhar vagaroso, que o Senhor venha estar arrancando, Pai, arrancando, e que nós possamos cada vez mais experimentar aquilo que a Tua palavra diz, que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Louvado seja o Teu nome, nós Te louvamos. Eu oro pela minha vida, Senhor, e Te peço que o Senhor, pela Tua graça, me use neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, minha gente. Hoje, todo mundo aqui já me conhece, né? Eu já dei aula a vocês, os que não me conhecem. Então, meu nome é Tamires, né? Eu sou esposa do pastor Samuel. Hoje ele não pôde estar aqui com vocês, mas eu estou. Então, vamos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje, né? E o tema que nós vamos conversar hoje é dízimo e um pouco de Santa Ceia. A gente tem muito trabalho hoje, né? Precisa correr, porque são assuntos importantes, né?
e que demanda, assim, muitas reflexões da nossa parte também. Para que a gente fale de dízimo e ceia, a gente precisa lançar primeiro um fundamento importante. Porque tudo isso aqui, né, dízimo e ceia, é algo que está relacionado à vida da igreja. E para que a gente entenda isso, a gente primeiro precisa entender o que é a igreja. Porque muitos de nós, muitas vezes, não entendemos de fato, de verdade, o que é a igreja. Se eu perguntar aqui, o que é igreja para vocês? Eu já botei aqui, né? Samuel está escondendo tudo, né? Eu não escondo, não. O que é que vocês poderiam me dizer a respeito dessa pergunta, né? O que é igreja? Quem já teve aula comigo sabe que eu gosto que vocês falem, né? Eu não gosto de falar sozinha. Então, vocês podem ficar à vontade para falar, tá bom? O que é igreja? Igreja somos nós, né? Queremos ouvir e ver, ouvir falar a palavra de Deus. E o tempo existe, mas a igreja somos nós. Somos nós. Quem mais? Quem pode me dizer outra coisa? Comunhão. Eu vou usar esse aqui, viu? Esse daqui tá poderoso. Esse azul aí vocês não enxergaram nada, né? Aí atrás? Agora sim, né? Somos nós. Comunhão. Que mais? De um em um para não fazer tumulto. Viu? Falem devagar, de um em um, senão eu não entendo. Pode falar. O que é igreja, o que é igreja, o que é igreja? O que é que vem na sua mente? Pode falar o que você pensa. Vocês não pensam nada, gente. Misericórdia. Hã? Cadê? Quem foi? Aí, meu filho, muito bem. Corpo de Cristo. Boa. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Vocês deram boas respostas. Boas respostas. Diga. A noiva. A noiva de Cristo, né? Vou colocar aqui. A noiva de Cristo. Mais alguém quer falar alguma outra coisa? Não? Pronto. Então vocês deram ótimas respostas. De fato, a igreja, né? É tudo isso aqui, junto e misturado. Só que quando a gente vai, por exemplo, né, ver a etimologia da palavra, né, no grego, o que é que significa igreja. Igreja deriva de uma palavra eclésia. E o que é eclésia? Chamados para fora. Vocês não falaram. Mas muitos de nós, quando fala a palavra igreja, a gente pensa em uma estrutura física, né? Inclusive é até uma imagem que vem à nossa mente. Quando a gente fala a palavra igreja, com certeza na sua mente aí veio uma imagem. E essa imagem é uma estrutura física. Porque muitas vezes a gente atrela isso, né? A questão da estrutura física. E a estrutura física muitas vezes limita o nosso entendimento do que é a igreja. Porque a gente pensa, não, a igreja é uma reunião. Aqui ninguém falou isso, né? A igreja é reunião de irmãos. Às vezes as pessoas respondem também isso. E é também, não está errado a resposta, né? Mas não é apenas isso. Uma reunião de pessoas que chega aqui, você já deve ter ouvido essa expressão, né? Vem aqui bater o cartão e depois vai embora e tá tudo bem, né? A igreja não é só isso. Não é só para você vir aqui participar dos cultos. Ah, qual é o culto que eu gosto, né? Às vezes a gente tem isso, né? Qual é o culto que eu gosto? Ah, eu gosto do culto de segunda, eu gosto do culto de domingo, tá bom. Então eu vou lá, bato o cartão e quando eu saio da porta para fora, a minha vida ela é a mesma coisa. Não mudou nada. Aquilo que eu ouvi aqui não acrescentou em nada na minha vida. Ai, às vezes eu até me emociono, acho bonitinho aquilo, né?
faz um borbulhinho no meu estômago, eu escuto algo que eu gosto ou que eu não gosto, mas, às vezes, quando sai, aquilo não interfere em nada na vida. Então, uma das primeiras coisas que a própria palavra nos chama e nos confronta é sobre isso, né? Porque o significado dela é chamados para fora. Nós nos reunimos, sim, mas nós nos reunimos com um propósito. De quando sairmos dali, né? Os chamados para fora, é só chamados para fora para quê? Porque isso não deve estar reservado ou estar restrito só a nós. Afinal, Deus nos deu uma palavra e depois que o Espírito foi derramado sobre os discípulos, o que é que Jesus diz? Ide, ide, façam discípulos por todas as nações. E esse é um chamado de Deus para todo crente. Não é para o pastor apenas, não é para o evangelista apenas. Ah, não, é só para o meu líder. Não, é para todo crente. Quando você sai dessa estrutura, né? Aonde Deus te colocou, se é na sua casa, se é no seu trabalho, enfim, onde você está, esse lugar, ele precisa, de alguma forma, né, ser influenciado por você. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus através da sua vida, ainda que ela não escute uma palavra sua. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente em casa, né? Isso tem muito disso. Quando a gente convive, eu sei bem o que é isso, né? Quando a gente convive com pessoas que não são cristãs, então às vezes as palavras do profeta de casa não vai muita... Tem vezes que não vai surtir lá tanto o efeito, a depender do que, né? Mas a sua vida faz diferença. Porque as pessoas estão o quê? Nos observando em todo o tempo. O testemunho, né? E o testemunho não anula a pregação da palavra, não é isso. Né? Mas, nesse sentido que eu estou falando, né? Nesse sentido do contexto familiar, de trabalho, que são pessoas que você convive ali todos os dias. Às vezes o falar, não vai adiantar, mas o viver, porque tem gente também que fala e não vive nada. E aí o que é que acontece? Aquelas palavras, elas não surgem efeito, porque elas dizem assim, eu vou ser crente igual a fulano de tal? Talvez você até já disse isso, ou já viu alguém dizer isso, né? Então, porque a palavra por si só, vazia, ela não surte efeito, né? Então, nós somos chamados para fora. Uma outra afirmação que vocês deram, corretíssima, né? E que está aqui no texto de 1 Coríntios 12, 27, que diz, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros do mesmo corpo. Quando eu digo que vocês deram boas respostas, eu digo também porque ninguém aqui disse, eu sou a igreja. Porque essa resposta, ela não é correta. Quando eu digo que eu sou a igreja, eu não entendo que eu faço parte de um corpo. Porque o texto diz o quê? Vós sois o corpo. Então, nós somos a igreja. Mas individualmente nós somos o quê? Membros desse corpo. Ninguém é igreja sozinho, porque ninguém subsiste aqui sozinho. Nós somos um corpo que precisamos uns dos outros, diferentes, porque a mão não é igual ao pé, que não é igual não vou nem usar a cabeça, né, que o cabeça é Cristo, que não é igual a nenhum órgão que está, né, enfim, cada um tem a sua funcionalidade, cada um tem o seu papel, tem a sua importância. Eu gosto de falar que, às vezes, a gente despreza alguns órgãos do nosso corpo, né? E um dos membros que são bem desprezados é o dedo mindinho. Tem gente que pensa, o dedo mindinho, né? O que é o dedo mindinho do pé? Pra que se eu perder, não vai influenciar em nada na minha vida. Se a gente tiver uma unha encravada, uma unha, isso influencia na tua vida? Quem já teve unha encravada aqui vai saber o que eu estou dizendo. Inclusive a minha está aqui e eu estou sentindo ela doer. Então, a gente pensa que não tem,
nenhuma interferência na nossa vida. Mas o dedo mindinho, sabia que o dedo mindinho, ele serve para dar equilíbrio ao seu corpo? Quando a pessoa perde o dedo mindinho, muito frequentemente, essa pessoa cai ou tomba. Eu tive um amigo, né, que ele tinha diabetes e ele perdeu o dedo mindinho. E ele falando, né, que depois da perda do dedo mindinho, o equilíbrio do corpo não é mais o mesmo. Então, todos os membros, individualmente, podem parecer alguns pequenos, outros podem parecer grandes, mas todos têm a sua importância no corpo de Cristo. Todos têm a sua importância. E a Bíblia diz que quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Porque, como eu disse, né, uma unhazinha, quando ela está encravada, ela incomoda todo o corpo. Ela interfere no funcionamento, no sono. Porque se a unha estiver doendo, você não dorme do mesmo jeito. Meu filho estava com uma ferida no pé e aí ele falando, mãe, tudo bate no meu pé. Eu disse, é desse jeito, meu filho. Quando a gente está com uma dor, parece que tudo vai na direção dessa dor para poder magoar, né? Então, nós precisamos entender que nós não somos o corpo de Cristo sozinho. Eu não sou a igreja sozinha. Nós somos a igreja. E a igreja, ela tem duas faces. E é bem importante nós entendermos isso de forma bem clara, porque em muitos momentos a gente faz confusão com isso aí. E acaba tendo uma compreensão errada a respeito de algumas questões, porque a gente embola esse negócio. Embola o organismo, às vezes no lugar de organização, enfim. E aí faz essa confusão. Então, o que seria a igreja organismo? O que seria isso? A igreja organismo é tudo isso que a gente falou aqui. É todas as pessoas espalhadas na face da terra que confessam Cristo como Senhor e que formam o corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo com os irmãos que congregam na Igreja Batista Central, mas nós somos corpo, pode entrar, fica à vontade, mas nós somos corpo de Cristo com os irmãos que congregam lá na África, lá na China. Com qualquer um que confessar o nome de Jesus e servir a Cristo, nós estamos unidos em Cristo, que é o cabeça. Então, isso é igreja, organismo. O corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Aquela que no último dia vai ouvir a voz do seu noivo, onde quer que ela esteja. E junto iremos nos encontrar com ele, onde quer que esteja. Essa é a igreja organismo. Mas tem a outra face da igreja, que é o quê? A igreja organização. Então, essa igreja aqui tem CNPJ. Essa igreja aqui tem espaço de reunião. Essa igreja aqui tem denominação. Nós somos uma igreja batista, conhecido como Igreja Batista Central, que tem um endereço, que tem um local de se reunir, que precisa estar dentro das leis do nosso país. Por isso tem um CNPJ, tem alguém que responde pela igreja. No sentido da organizacional mesmo, né? Na igreja organização existe uma hierarquia. Então, nós temos como a maior dentro da hierarquia da nossa igreja, a Igreja Batista Central, quem é a maior autoridade que nós temos aqui? O pastor presidente, que é o pastor Jadson. Ele é quem responde, né, pela igreja. Mas na igreja organismo, quem é a maior autoridade? Cristo. Muito bem, Cristo. Isso é muito importante porque quando nós entendemos que
na igreja organização, como eu falei, na igreja organização, nós temos a hierarquia, né? Na igreja organismo, nós temos os ministérios. Que é por exemplo, o nosso pastor, ele é uma autoridade sobre a nossa vida. O pastor Jadson, ele é uma autoridade sobre a nossa vida. No sentido de quê? No sentido de que Deus deu a ele, dentro dos dons espirituais, um dom de liderar, de nos guiar, né? De estar ali nos pastoreando. Mas isso, diante de Deus, não faz o pastor estar diante de Deus numa patente maior. Porque diante de Deus existe a patente aqui do pastor, existe a patente do evangelista, Não, diante de Deus nós somos um, que tem funções diferentes no corpo de Cristo, que tem papéis diferentes no corpo de Cristo, mas que diante de Deus todos são filhos e servos. Então, isso precisa estar bem claro no nosso entendimento. Nós caminhamos em comunidade enquanto organismo ou enquanto organização, o nome já fala, né? Organização. Se é uma organização, lembra o quê? Ordem. Então precisa haver, né? Para que tudo isso aqui funcione da forma com que funciona, nós precisamos ter uma ordem. Então, nós temos o pastor presidente, nós temos o pastor Samuel, que cuida do curso Raízes, do IBGA, nós temos a pastora Geisa, que cuida do Ministério de Louvor, junto com o pastor Aziel, nós temos a pastora Jaciane, que cuida do Ministério de Intercessão. Então, nós conseguimos aqui, né, entender a hierarquia dentro a organização dentro desse contexto de igreja, organização. Mas diante de Deus, a pastora Jaciane é mais importante do que a irmãzinha intercessora que vem aqui e que serve no ministério junto com ela, é mais importante diante de Deus? Não. O pastor Jadson, que é o pastor presidente, é mais importante do que o irmãozinho que chega aqui na igreja e que não tem, né? Não é conhecido por ninguém, ele é mais importante diante de Deus? Não. Então, isso nós precisamos entender. Há uma diferença entre a igreja organismo e a igreja organização. Certo? Deu para entender um pouquinho aí? Acredito que sim, né? E aí, dentro desse contexto, nós vamos falar, entendendo agora o que é a igreja, né? Nós vamos falar um pouco a respeito dos dízimos e das ofertas. Então, tá aí uma pergunta, né? Pode alguém roubar a Deus? Alguém pode ir lá no bolso de Deus e dizer assim, não, isso daqui é meu. Alguém pode fazer isso? Não. Não, né? Não pode ir lá no bolso de Deus e dizer, ó, eu vou tirar isso daqui do seu bolso, não. Mas a Bíblia diz que existe uma forma de nós roubarmos a Deus. Pode entrar. E eu queria que a gente abrisse aí Malaquias 3:10. Todos abriram? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Para ficar fácil de achar, você acha Mateus, o antes. Bem facinho. Malaquias 3, do 7 ao 12. Vou começar a ler, tá bom? Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram.
Agora voltem-se para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Preste atenção na leitura, tá bom? De que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria. Eu vou ler de novo. Então todas as nações os chamarão abençoados, pois sua terra será cheia de dinheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Foi isso que o texto disse? Eu vou ler de novo. Então todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de dinheiro, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que o texto diz aí? Deixa eu explicar o contexto desse. Quando a gente vai estudar, eu sou uma apaixonada pela Bíblia, né? Porque talvez você já tenha ouvido muitas coisas a respeito desse texto. E muitas coisas deturpadas. Pessoas que muitas vezes pegam um texto como pretexto para falar o que quer e ter a finalidade que eles desejam, né? Mas assim, quando a gente vai estudar esse livro, ele é simplesmente... Deixa eu achar uma palavra aqui que possa... Ele é muito confrontador. Mas é também um texto assim que abre o nosso entendimento. Quando a gente lê textos isolados, nós não conseguimos muitas vezes mensurar o que o texto de fato está querendo passar. Mas quando a gente lê todo o livro e a gente entende o contexto do que está acontecendo aqui, a nossa visão ela amplia. Então eu vou trazer um pouco do que é que está acontecendo aqui nesse contexto. O povo tinha sido levado cativo. E aí o que é que aconteceu, né? No período ali do reino da Pérsia, Ciro permite que o povo retorne. O povo tinha sido tudo exilado para a Babilônia, e quando a Pérsia derruba a Babilônia, então agora os persas permitem, né, na figura de Ciro ali, permite que o povo volte para a sua nação. E muitos retornam, muitos voltam para a sua nação. Boa noite. Deus chama um povo. E o propósito de Deus em chamar o povo de Israel era o quê? Era que Israel fosse luz para as nações. O que é que isso significa? Significa que quando Deus chama Israel, Deus chama com o propósito de que todas as nações, ao olhar para Israel, visse que aquela nação era diferente. E que ela tinha algo diferente. E ao ver que essa nação era diferente, desejasse conhecer o Deus dessa nação. E esse é um chamado que se estende para nós hoje. É desse mesmo chamado que nós fazemos parte hoje. Porque hoje nós somos chamados do Israel de Deus, né? Somos chamados para ser esse povo, luz do mundo e sal da terra. De que o mundo olha aí e veja, não, fulano ali é diferente, tem alguma coisa diferente nela. E deseja conhecer o que é que você é diferente. Por que você é tão alegre assim? Por que você não fica desesperada?
Por que, né, diante de uma situação assim, por que você agiu dessa forma? Por que aqui no trabalho todo mundo procura intriga, mas você não é assim? Entendeu? Então, nós somos chamados para isso. Israel era chamado com esse propósito. E Deus permite que eles voltem, só que quando esse povo volta, o que é que acontece? Não sei se vocês já ouviram falar da história de Neemias. Neemias se apresenta triste diante de Deus porque chega uma mensagem a Neemias de que aquele povo estava em ruínas, Jerusalém estava em ruínas. E aí o rei permite que Neemias volte, Neemias reconstrói ali, né, o templo do Senhor, os muros, só que reconstrói o templo também. Só que o que é que acontece? O povo desse contexto aqui de Malaquias é esse povo que retornou para a terra, mas que perdeu o propósito para o qual eles foram chamados. Aí o povo, o templo, ele estava colocado de pé, não era suntuoso, né? Como o templo de Salomão. Mas eles... o fogo está queimando lá em cima. Eles deixaram, né, de contribuir, de fazer com que o templo funcionasse da forma que deveria funcionar. O povo não sacrificava mais, né? Por quê? Porque eles estavam preocupados com o quê? Eles estavam preocupados com as suas casas. Eu preciso reconstruir a minha vida. Eu preciso reconstruir a minha casa. O templo do Senhor, fique lá. Então, eu vou colocar o que é de melhor na minha casa. E o templo do Senhor, que fique lá. O templo naquele contexto, o templo físico mesmo naquele contexto, ele representava a própria presença de Deus no meio do povo. Porque afinal eles ainda não tinham partilhado, né, da nova aliança em Cristo, que é a revelação do próprio Deus para nós. Então, o restabelecimento do templo significava o restabelecimento da vida espiritual mesmo do povo. E isso também diz respeito a nós. Por quê? Tem crescido muito aí, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre os desigrejados. Então, o que é o desigrejado? É aquela pessoa que escolhe não congregar, não estar entre os irmãos. E geralmente o pessoal que é desigrejado, e eu digo isso porque eu conheço vários, né? É um povo assim, o pastor Jadson até fala, é um povo que é muito, muito bom, sabe? É um povo tão bom que não consegue conviver com a gente, porque a gente é muito ruim. E isso é muito perigoso, porque quando a gente acha que está tudo ruim e que eu não posso estar em nenhum ambiente, porque todo ambiente é bom, é ruim, eu estou me achando boa demais. E isso é um grande problema, porque ninguém é bom demais. Onde tem gente, vai ter problema, porque afinal eu estou lá, tu está lá. Ninguém aqui é perfeito. Possa ser que você não tenha os meus defeitos, mas você tem os seus. E a igreja é isso, né? Eu gosto de um texto que fala, né? Que o ferro, ele afia o ferro. Você já viu um ferro batendo em outro ferro? O que é que sai quando o ferro... Sai o quê? Faísca. Tem momentos, meu irmão, que essa vivência nossa aqui vai sair faísca. E isso é normal acontecer. Mas é nesse atrito que a gente é o quê? Afiado, a gente é aperfeiçoado. Então, a vida em comunidade, ela é imprescindível, ela é importantíssima. Porque nessa vivência um com o outro, é que nós somos aperfeiçoados. Nós temos a oportunidade de sermos melhorados a cada dia.
quando eu me afasto e digo assim, não, esse ambiente aí é muito ruim, eu perco a oportunidade de ser melhorada. E pior, ao meu ver, né? Eu acabo caindo numa armadilha do orgulho, de achar que o outro é sempre pior e que eu sou tão boa que eu não posso conviver com o outro que é tão ruim, né? Mas eu sou ótima, né? Eu sei de tudo, sou detentora de toda a verdade, de todo saber, e o outro sempre está errado e eu sempre estou certa. Então, como eu estou muito certa, eu não posso conviver com réis mortais. Eu prefiro me afastar. Então, a vida em comunidade é uma bênção para nos afiar. E esse povo estava olhando para o seu umbigo, para as suas necessidades. E Deus levanta o profeta Malaquias como sempre os profetas são levantados, né? Para despertar esse povo. Para que o povo passe não a olhar apenas para as suas necessidades individuais, mas também passe a entender que eles precisam uns dos outros, né? Eles precisam estar ali em comunidade e que o culto precisava ser restabelecido. Porque o culto restabelecido, como eu falei, dizia respeito à vida espiritual do povo. Mas é interessante que quando Deus começa o diálogo com eles, a respeito de todas essas questões, né, do afastamento do povo, Deus diz, desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos. Deus começa a conversa assim, vocês estão longe, vocês estão afastados dos meus decretos. Aí ele diz, agora voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Então, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. E aí ele continua dizendo, mas vocês me perguntam, de que maneira voltaremos? Aí Deus toca no ponto. E qual é o ponto? O ponto é, vocês estão me roubando. E isso diz respeito. Aqui é a mesma coisa quando a parábola conhecida, né? Como a parábola do jovem rico. Quando ele chega diante do Senhor e diz assim, Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí o Senhor disse, cumpre os mandamentos. Ele disse, tudo isso eu tenho feito. Checklist, tá tudo bem na minha vida. Eu sou o espiritual. Aí Jesus diz assim, tá tudo ok? Tá bom. Então vai lá, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Aí o texto diz que o jovem, aconteceu o que com o jovem? Ele se entristeceu. Porque tinha muitos bens e porque não queria abandonar nenhum deles. Mas tudo isso aí é a mesma coisa de tudo isso aqui. É onde está posto o nosso coração. Quando o nosso coração está posto nas coisas dessa terra, ou quando o nosso coração está posto no olhar egoísta, né, de pensar só em mim, talvez também você já deve ter ouvido essa expressão, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu e depois os outros. Mas no Evangelho não é assim. Primeiro é Ele. E uma das coisas que mais nos rouba de Deus é o amor ao dinheiro. E às vezes a gente pensa assim, só tem amor ao dinheiro quem tem muito dinheiro. Não. Tem gente que tem muito dinheiro e não ama o dinheiro. E tem gente que não tem nada e ama o dinheiro mais do que um milionário. Então, eu estou falando tudo isso aqui porque
Porque o Senhor toca em um ponto importantíssimo de onde está posto o nosso coração. Nenhum lugar da Bíblia você vai ver Jesus, por exemplo, né, dizendo que Baal é Deus, que outros, como é que eu posso dizer, dando nome, né, a outras entidades como Deus. Mas ao dinheiro ele dá. Ele diz, não tem como nós servirmos a dois senhores. Não tem como servir a Deus e servir a Mamon. Isso quer dizer que Deus sabe o poder que o dinheiro exerce sobre a nossa vida. E o dízimo e a oferta é a oportunidade que nós temos de expressar a Deus que nós dependemos totalmente dele. É a oportunidade que Deus nos dá de dizer ao reino espiritual de que quem governa a nossa vida é Deus e que nós confiamos em Deus e que por isso estamos devolvendo. Em nome de Jesus, vocês estão no Raízes. E vocês vão aprender isso para vocês nunca cometerem esse erro de dizer, eu estou pagando o dízimo. Não, você não paga o dízimo. Você devolve. E o que é? Por que nós devolvemos o dízimo? Porque 100% do que você e eu recebe não é nosso. Deus só diz assim, não é nada seu, mas eu vou te dar uma oportunidade de você exercitar no seu coração todo o tempo, né? Dizer para si mesmo que você depende do Senhor. Exercitar isso dentro de você. Então, é só 10%. A maioria é sua. É só 10%. Não tô pedindo 90%, eu tô pedindo 10%. E a gente vê o quanto que muitas vezes a gente pendenga para poder dar os 90%. Quando o mês está bom, a gente dá de boa, né? Ou dá os 10%, né? Quando o mês está bom, né? Aquele mês que está farto, né? Aquele mês que entrou lá uma promoção, entrou uma comissão a mais para aqueles que trabalham com vendas, mas aquele mês que o negócio foi apertado, aí a gente quer negociar com Deus, né? Deus, mas enfim, né? Tem isso aqui para eu pagar, tem isso aqui para eu pagar, tem isso aqui para eu pagar. E nós não exercitamos a dependência de Deus. Se você não der, para a organização, no caso, né? Ela vai caminhar. É porque outros vão estar, mas é a oportunidade que você tem de semear não só na organização. A organização, ela existe e ela se mantém dos dízimos e das ofertas. Mas não é só pela organização. Nós não ofertamos pela organização, porque senão nós vamos entender que é o pagar. Como tem gente que diz, muitos já, quer dizer, hoje nem tanto, mas de vez em quando acontece, né? De algum irmão tratar mal os meninos que trabalham aqui. E dizer, pegue isso para mim porque eu pago o dízimo. Nenhum dos funcionários da igreja é nosso empregado, nenhum deles. Eles estão aí para nos abençoar, né? São pagos, são muitos deles, né? Alguns são voluntários, mas tem a equipe que é assalariado, que tem carteira assinada, mas nenhum deles são os nossos empregados. Eles estão aqui para servir, merecem respeito, né? Merece o meu irmão, por favor, você pode fazer. Isso eu acho que é do cristão, né? Independente de qualquer coisa. Educação, respeito, a gente deve a todas as pessoas, né? Mas já aconteceu de alguém mandar os meninos mandar, né? Os meninos pegarem e ainda largar essa, né? Porque eu pago o dízimo, você tem que ir pegar tal coisa para mim. Você tem que fazer isso que eu estou pedindo. Essa pessoa está com a mente no organismo? Não, ela está totalmente na organização. Aí entende que paga o dízimo, aí é onde muita gente cai quando houve algumas pregações aí afora, né? Dê 10 que o Senhor vai te dar 100. Aí entrega o dízimo porque está com o coração dependente de Deus?
Não. Por que que entrega? Porque eu quero receber. Aí acontece de muitas dessas pessoas entregarem e depois entrar na justiça para reaver. Porque entregou, porque ouviu uma pregação ali fora de contexto, bem verdade, né? A pessoa acreditou porque o seu coração estava posto no lugar errado. Deu tudo o que tinha, mas deu tudo o que tinha não porque queria dar. Não foi como a viuvinha lá. A viúva que deu em quantidade monetária a menor moeda que tinha. Mas diante de Deus, chamou a atenção de Jesus. Jesus falou, muitas ofertas estão sendo dadas aqui, mas a maior delas aqui é dessa viúva. Foi porque foi maior em dinheiro? Não. Mas porque o coração daquela mulher estava posto em Deus, sabendo que era Ele que supria as necessidades dela. Então, quando Samuel costuma brincar, se ele tivesse dado essa aula aqui, ele faria essa brincadeira, né? Dizendo que nós não somos dizimistas. Porque nós entendemos que todo o nosso dinheiro é de Deus. E quando a gente entende isso, nós também não ficamos assim, eu dei 10%. Aí, por exemplo, né? Deus pega e diz para você, ó meu irmão, amado meu do Senhor, amada minha do Senhor, você já devolveu os 10%, mas eu quero que você abençoe fulaninho ali. Senhor, não posso não, porque os meus 10% aqui eu já cumpri com o que com a minha obrigação aqui é 10%. Mas quando o Senhor chama, a gente devolve o dízimo, né? E a gente está pronto para servir ao Senhor com aquilo que Ele deseja de nós, porque nós entendemos que se Ele mandou, é Ele que vai suprir. É Ele que vai suprir a nossa necessidade. E Deus supre, gente. E é por isso que Deus fala, façam prova de mim. Não é para você fazer prova de novo, né? Isso é algo muito individual. Quando Deus chama, né, você para fazer algo, para doar algo, para entregar algo, é algo muito individual de cada um. Tem coisas que Deus vai pedir a um que não vai pedir ao outro. É o seu relacionamento com Deus. Nós precisamos estar sensíveis para ouvir o que Deus está nos direcionando a fazer. Mas eu sempre digo que essa é a melhor oportunidade que nós temos de expressar o quanto que nós dependemos de Deus. O quanto que nós dependemos de Deus. Uma outra forma um outro quesito, né? É uma forma que nós temos de agradecer a Deus. É uma forma de expressar para nós, para o reino espiritual, para todo o reino espiritual, de que nós precisamos do Senhor, dependemos dele, e é uma forma também de gratidão ao Senhor, de agradecer a Ele por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Então, dízimo não é lei. Muitas vezes as pessoas perguntam ou expressam isso, né? Gente, dízimo é coisa do Antigo Testamento. Dízimo é coisa da lei. A lei se deu em quem? Em Moisés. Mas nós vamos ver o dízimo antes de Moisés, em Abraão. Em Abraão, a lei ainda não tinha sido estabelecida. Deus ainda não tinha estabelecido como é que queria, como é que não queria. Nada disso ainda tinha sido dito por Deus, né, para o homem, nas leis ali, né, estabelecidas no Êxodo e em Levíticos. Nada disso ainda tinha sido estabelecido. Mas em Abraão, a Bíblia diz que Abraão, ele foi para uma guerra, depois que ele saiu, voltou, né, da guerra, ele dizimou. O texto diz que onde aparece a figura de Melquisedeque, né, que não tem começo nem fim, ninguém sabe quem é esse homem, só fala que ele era rei de Salém. Muitos vão dizer que ali é um dos momentos, né, em que Cristo aparece no Antigo Testamento. Então, ele de fato aparece. E a Bíblia diz que Abraão, que foi o pai da fé, né, o pai do povo de Israel,
ele dizima, e o texto diz, aquele que recebe, ou aquele que dizima, ou aquele que oferta, não é menor do que aquele que recebe? Fazendo menção de que Melquisedeque era maior do que Abraão. Então, o dízimo é anterior à lei. Quando Jesus vai criticar os fariseus a respeito dos dízimos e das ofertas, ele vai dizer, vocês dizimam do cominho e do hortelã. Isso quer dizer, vocês dizimam daquilo que é mais barato. Um coentro hoje, por mais que as coisas estejam caras, apesar que um monte de coentro quer dizer, eu não comprei. Eu não comprei, porque eu achei um absurdo. R$5, R$6 no monte de coentro, eu digo, não vou dar não. Mas assim, é R$3, né? A gente consegue achar. Imagine que eles dizimavam desse valor. Mas Jesus diz, vocês fazem isso, mas não faz aquilo que é mais importante. Aí Jesus continua dizendo, deem o dízimo, mas não deixe de fazer aquilo que é mais importante. Então não é que Jesus está dizendo, o dízimo não é importante. É que não adianta dar o dízimo se o seu coração não está no lugar correto. O coração precisa estar no lugar certo. Então, dízimo não é lei. Dízimo é anterior à lei. Como a gente falou, dízimo é devolução. A gente já disse isso, né? Eu não pago o dízimo, eu estou devolvendo aquilo que não é meu. Por quê? Um texto que eu gosto muito, né? A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E o povo esquece a continuidade do versículo. Qual é a continuidade? Vocês sabem? A porta que Deus fecha, ninguém também abre. Então, assim como Deus abre portas, Deus também fecha portas. E quando Deus decide fechar a porta, meu irmão, não tem quem abra. Então, nós nos dedicamos, precisamos fazer a nossa parte, claro, precisamos nos levantar todos os dias, trabalhar, né? Mas se Deus disser mesmo assim, tu não vai receber esse mês, tu não recebe. Porque Ele é Deus. E quem governa é Ele. Você pode se acabar de ver, eu aprendi isso na prática. Aconteceu um período da nossa vida em que nós passamos por um momento bem difícil, né? Samuel sempre dedicado no trabalho, enfim. E a gente passou esse momento de escassez em que ele não caminhava, não prosperava, assim, no sentido de... Não prosperava não, né? Que uma outra coisa aqui. Deixa eu guardar isso aqui para depois eu falar outra coisa. Mas não vendia nada. Quando ele sentava para vender coisa para outras pessoas, vendia a rodo. Mas quando era venda nossa, não ia. E um dia eu orando e dizendo, Senhor, o que é que está acontecendo, Deus? Não é possível que a gente está passando por isso, não. A gente se levanta, vai trabalhar, trabalha. E Deus disse para mim, eu fechei a porta. E a porta que eu fecho? Ninguém vai abrir. E Deus fecha a porta porque Ele é ruim? Não. Deus fecha a porta porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. E naquele momento Deus queria nos ensinar que Ele cuidava da gente. Que nós dependíamos dEle. E que era Ele quem nos sustentava, era Ele quem nos provia todas as coisas. E mesmo diante desse momento de total escassez, nada nos faltou. Teve dias, né? Esses dias eu estava me lembrando disso, né? Teve dias da gente comer cada um miojo, orar, agradecer a Deus, porque comeu o miojo, e não saber o que ia comer no outro dia. Nunca liguei para minha mãe para dizer, mãe, manda dinheiro aí, porque eu não sei o que eu vou comer no outro dia. Não ligava. E no outro dia a comida chegava. Então, foi um momento muito difícil, mas um momento em que a gente pôde ver com os nossos olhos o cuidado e a provisão de Deus na nossa vida. E nós podemos hoje constatar de que, de fato, Deus cuida. Deus é pai, né? É pai, não um pai como muitas vezes os nossos, né? Que falharam, que erraram, cada um teve aqui um pai, né? Então,
são humanos, erraram, falharam, não. Ele é o Pai do céu, é o Pai perfeito, que cuida de nós e que provê todas as coisas. Então, nós não precisamos nos apegar. Porque quando nós nos apegamos, nós dizemos a Deus assim, ó, é disso que eu dependo, não é do Senhor que eu dependo. Eu estou confiando nisso aqui. É na força do meu braço. E era isso que estava acontecendo com a gente naquele momento. Deus queria nos mostrar que não era na força do nosso braço. Era na dependência dele. Então, é a oportunidade de Deus. Dízimo e oferta é um momento de oportunidade que Deus nos dá para declarar a Ele o quanto que nós dependemos dEle, precisamos dEle, e que o nosso coração não está nas coisas desse mundo, mas está nele. Por isso também é gratidão, né? Dízimo é devolução, uma coisa importante de explicar, né? Dízimo é devolução, é 10%. Oferta é gratidão, é aquilo que você deseja dar. Não tem um valor estipulado para a oferta. É aquilo que você quer dar. Dízimo não. Dízimo é 10%. Por quê? Porque é devolução, né? O Senhor disse, trazei os dízimos. Dízimo é 10ª parte. A própria palavra já diz o que é isso, né? Então, a importância do dízimo, ela declara a gratidão, ela resulta em obediência, ela expressa dependência e ela nos desafia à generosidade. Isso também é um ponto importante, gente, porque Deus nos chama para algo mais excelente. A Bíblia diz que a nossa... como é, meu Deus, o texto agora? Ixi, me fugiu a mente. Que deve exceder os fariseus. Vocês sabem esse texto? Que a nossa justiça... Obrigada, Jesus. Que a nossa justiça deve exceder as dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram um cumpridor da lei. Eram aqueles do checklist, que cumpria tudo à risca. E estava ali de olho em todo mundo, para que todo mundo cumprisse a lei à risca. Mas como Jesus diz, ó, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, quando Jesus diz aos discípulos, a nós que somos discípulos dele, a justiça de vocês deve exceder a dos fariseus. Ele está dizendo, ó, é mais do que um checklist. É o que vem de dentro, é o nosso coração. Então, Deus nos chama para generosidade. Porque o exercício do dízimo nos mostra que nós dependemos de Deus, mostra a nossa dependência dele, né? Tudo isso aqui que a gente já falou. Mas a generosidade nos leva além. Porque como eu falei, né? Quando a gente fica preso só ao dízimo, a gente não se abre para olhar para o irmão do lado e dizer, ah, esse irmão aqui está precisando de alguma coisa que eu posso ajudar. Ah, não, mas eu já paguei o dízimo, né? Já está lá no meu checklist, então eu não posso olhar para o irmão, eu vou olhar aqui para frente, porque eu não tenho mais como ajudar ninguém. Então Deus nos chamou para algo mais excelente, que é a generosidade. E nisso, vida de igreja, gente, é maravilhoso. Porque numa célula, né, a nossa igreja é muito grande, né? E às vezes, claro, o pastor não tem como dar conta de todo mundo, né, de saber da vida de todo mundo. Então, por isso que é importante a gente estar numa célula. Porque naquele núcleo menor, é essa oportunidade que a gente tem de ser acompanhado e de também poder acompanhar outros. De ter esse olhar que eu estou falando, né? De você olhar para o lado e dizer, um irmão que compartilha ali, ó, gente, estou passando por isso, e aí a célula se junta, não, vamos abençoar o irmão, vamos ajudar o irmão, vamos, né? Eu vou poder ser bênção na vida do irmão dessa forma. Ou no seu trabalho, porque também não está restrito só, afinal nós somos chamados para fora. Então nós podemos ver pessoas aí fora também que precisam, e nós precisamos ter esse coração generoso para ajudar, para ser
esse socorro que muitas vezes alguém está precisando e procurando. E Deus pode se manifestar na vida desse irmão por meio da sua vida. Você ser o canal do socorro de Deus. Olha que bênção. Ah, mas eu não tenho muito para dar. Mas o pouco que a gente tem, quando colocado nas mãos certas, o que é que Deus faz? Multiplica. Era 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus alimentou uma multidão. Então nunca ache também que o que você tem é pouco demais. É o que você tem. E você apresenta ao Senhor. E o Senhor faz multiplicar aquilo que você tem. Levantou? Ah! Peraí. Assim? Ficou melhor? Ô, já coisaram? Pode tirar foto se quiser, que é mais rápido. Pronto? Então, quem é o Senhor da tua vida? Vamos abrir aí Lucas 16, 13. Ah, eu já até falei esse texto, né? Mas eu vou ler. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões vai ter aí a Deus e a Mamon, que é a expressão, né, espiritual para o Deus do dinheiro. Então, muitos dizem, o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz de todos os males? O problema é ter dinheiro. Esse povo rico aí está tudo nos infernos. Só os pobres vão para o céu. Porque o dinheiro é a raiz do mal. É isso? Não. O que é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. 1 Timóteo aí, alguém pode abrir para mim? 6:10. O amor ao dinheiro. A grande questão é, o dinheiro é seu servo ou você é servo do dinheiro? Porque o dinheiro, ele precisa ser nosso servo. Tudo que nós temos deve estar disponível para o serviço do reino de Deus. Tudo que nós temos. Quer seja dinheiro, quer seja talentos, quer seja dons, quer seja o que você tem. E Deus não vai cobrar a um aquilo que ele não deu. Na parábola dos talentos vai deixar isso bem claro. A um ele dá 1, outro dá 2, outro dá 5. E ele vai cobrar segundo aquilo que ele deu. Porque ele não vai cobrar ao que deu 1, 5. Isso não é justo, né? E nosso Deus é um Deus justo. E ele não vai cobrar 1 daquilo que ele deu 5. Também não é justo. Então, o amor... Alguém abriu aí? Que pode ler? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transparam a si mesmos com muitas dores. Olha para isso. Lê aí o finalzinho. E a cobiça de alguns se desviam da fé e se transpassarem a si mesmos com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro pode causar muitas dores. Apesar de muitas vezes a pessoa ter tanto ou às vezes nem ter. Uma pessoa assim que vem à minha mente, né? Eu conheci uma pessoa que, enfim, sempre estava em um momento assim... Era uma pessoa que não tinha muitas posses, né? Não tinha dinheiro. E vivia sempre na pindaíba, assim. Sempre estava precisando, sempre aquele negócio. E ela tinha uma esperança. Quando eu tiver dinheiro,
a minha vida vai mudar. Talvez você conheça alguém que é, como eu conheço também, só honesta, né? Não tem nada o que falar da pessoa, mas é viciado em jogo. Em jogo da Mega Sena, jogo de quina, Juno, esse jogo aí. Aí qual é a expressão que a pessoa sempre usa? Ah, se eu ganhar na Mega Sena, a minha vida vai mudar. A gente precisa avaliar o nosso coração. Por isso que o dízimo é importante. Deus nos dá a oportunidade de todo mês a gente avaliar nosso coração. E dizer, ó coração, onde é que tu tá pondo a tua confiança? Aí tem gente que não dizima, mas o dinheiro da Mega Sena não falta. Aí tá dando dízimo, porque tá dando, mas não é a Deus, é a mamão. Porque ama o dinheiro que nem tem. Ama o dinheiro que sonha em receber um dia para talvez a vida mudar. Mas a nossa vida já mudou, amém? Porque nós nos encontramos com Cristo. E essa é a maior mudança que pode acontecer na vida de alguém. Eu falei, né, sobre prosperidade, que é uma outra coisa que nós muitas vezes entendemos errado. Porque entendemos prosperidade como acúmulo de riqueza ou como alguém é próspero porque tem muito dinheiro. E tem gente que tem muito dinheiro e não é próspero. E tem gente que ganha um salário mínimo e é próspero. O que é prosperidade? Eu gosto de uma definição de prosperidade que diz assim, que prosperidade é quando você não sente falta de nada. É você viver bem com aquilo que você tem. Minha mãe, ela tem uma capacidade que eu fico assim, impressionada. Minha mãe hoje é aposentada, né? Ela se aposentou por conta de um problema na visão dela. E manhã faz o dinheiro dela render, que eu nunca vi nada daquele, não. É aposentada, mas vez ou outra vai na rua e compra presente por menino, e compra não sei... E não é uma pessoa que, para dizer assim, vive embolada, vive devendo, não. É uma pessoa que tem ali a vida dela toda corretinha. Tem hora que eu fico, mãinha, pelo amor de Deus, minha filha eu estou fazendo o que eu sei que eu posso fazer. E eu fico assim, impressionada. Então, tem gente que ganha um salário e é próspero. Agora, tem gente que ganha 10 mil e não dá conta. Como é isso, gente? Pois é, aí se for ganhar 20, não dá conta também. Porque se ganha 10, gasta 20. Se ganha 20, gasta 40. Não vai dar, a conta não fecha. E vive embolado. Tem gente que ganha dinheiro e vive embolado. Então, precisa avaliar a vida. Precisa avaliar onde é que está pondo a esperança, onde é que está pondo o coração. Porque a prosperidade é você viver bem com aquilo que você tem. E tem gente que não vive bem sendo rico. Tendo muitas coisas, muitas posses. E não vive bem. Então, a ideia da prosperidade também é algo que a gente precisa repensar. Então, você tem dinheiro ou o dinheiro tem você? Ou, às vezes, né? Você não tem dinheiro e o dinheiro tem você. O que acontece com muita frequência. A pessoa não tem, mas o dinheiro domina. Porque não é o dinheiro, bem dizendo, né? Me expressando melhor. Porque o amor ao dinheiro domina. E aí se torna servo daquilo que nem tem, mas daquilo que espera ter e daquilo que acha. Por isso que se torna um Deus, né? Porque acha que toda a solução da sua vida está naquilo ali. Se você se encontrar, e isso acontece com todos nós, tem muitos momentos da vida que a gente para e pensa assim, mas se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo outro, se eu tivesse aquilo outro. Aí o dízimo é essa oportunidade que você tem de avaliar o seu coração. Senhor, onde é que eu estou pondo o meu coração?
E todo mês você tem a oportunidade, e eu tenho a oportunidade de nos arrependermos, nos voltarmos para o Senhor, de dizer ao Senhor, Senhor, ainda estou apegada demais com as coisas dessa terra, Pai, me ajuda a desapegar. E o Senhor vai trabalhando no nosso coração e nos aperfeiçoando. Então, isso daqui, ó, guarde no seu coração. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Mas para isso, por isso, muitas vezes Ele vai pedir do seu dinheiro. Tem momentos que Ele vai pedir do seu dinheiro. Mas não porque Ele quer o seu dinheiro, é porque Ele quer o seu coração. Porque Ele não quer que você se perca, que eu me perca. Sim, perfeito, perfeito. E o dinheiro é uma das principais, mas tem muitas outras coisas que a gente se deixa dominar. Muitas outras, né? Mas o dinheiro, como o próprio Jesus falou, né, e colocou num patamar de Senhor, como o texto que a gente leu aqui, né? Que a gente realmente pode se desviar por conta do amor ao dinheiro. Então, porque onde estiver o seu tesouro, aí também está o teu coração. Onde é que você tem depositado a sua energia? Onde é que você tem depositado os seus dias, o seu melhor? Onde é que você tem derramado? Vamos nos avaliar. Porque é onde está tudo isso que vai estar o nosso coração. E aí aqui encerramos, né, os dízimos e ofertas para que a gente entre aqui rapidinho na ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor é um momento também que nós aqui enquanto igreja temos todos os meses. A ceia aqui na nossa igreja é todo primeiro domingo do mês. Então, nesse momento, né, nós temos uma cerimônia que ali nós pegamos o suco de uva e o pão. Cada um tem a sua representação, né? O pão, o corpo de Cristo, o suco de uva, o sangue de Cristo. E nesse memorial, nós fazemos para nos lembrar daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, eu quero que vocês abram aí, todos nós, né, na verdade. Isso daqui também eu vou abrir. 1 Coríntios. Onze 23. Diz assim: porque eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Então, na ceia do Senhor, a ceia do Senhor é um memorial. O que é um memorial? É algo que nos faz lembrar de algo. Memorial vem de memória. É trazer à memória aquilo que é importante. Ou um fato que aconteceu. Os memoriais servem para isso, né? Deus é tão maravilhoso, gente, que Deus sabe o quanto nós somos fáceis de esquecer das coisas. Então, por isso ele estabelece esse memorial, o memorial da ceia, para que sempre a gente lembre daquilo que Cristo fez por nós. E quando eu falo que nós somos fáceis de esquecer, porque por vezes a gente pode até lembrar, Jesus morreu por mim, né? Jesus morreu na cruz. Mas às vezes a gente esquece de todos os benefícios que isso nos trouxe.
E o diabo sabe o quanto a gente é fácil de esquecer dessas coisas. Então, no momento que a gente cai, aí pronto, né? O diabo pega aquilo ali para nos acusar, ó. E aí a gente vai definhando. Quando pensa que não, já abandonou o caminho, porque caiu ali na mentira. Não é que a gente esqueceu que Jesus morreu, mas a gente esqueceu tudo que envolve essa morte e ressurreição de Cristo. Então a ceia do Senhor é esse momento da gente lembrar, não só que ele morreu, mas o porquê que ele morreu, o para que ele morreu, os benefícios que nós recebemos com isso. Então é uma gama de coisas, não é só lembrar do acontecimento, não é só isso. Então nós temos ali o simbolismo, né? O pão que simboliza o corpo, o vinho, o sangue, que eu já falei. E aí, o texto, deixa eu só falar mais uma coisa aqui. Vamos continuar lendo aqui? Deixa eu só... Aqui. Vamos só continuar lendo aqui, que diz assim: da mesma forma, depois da ceia, verso 25. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Portanto, examine-se antes de comer o pão e de beber o cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Pronto, eu vou parar aqui. Eu queria falar um pouco com vocês a respeito de quando o texto fala, né? Aquele que bebe de forma indigna ou indignamente. O texto diz que aquele que bebe indignamente traz condenação a si. E ele diz, aquele que bebe sem discernir o corpo. Algumas versões aí vão ter assim, né? Aquele que bebe sem discernir o corpo de Cristo. O que seria beber indignamente? Quem pode me dizer? Pode falar o que você acha. Ou até o que... Quer dizer, tem gente que é batizado aqui? Pronto. Então, até você que já... A forma com que você pratica esse indignamente. Né? O que seria esse indignamente? Não está em comunhão com seus irmãos. O que mais? Muitas vezes a gente pensa que o beber indignamente está atrelado a dizer assim, eu preciso estar sem pecado. Eu preciso estar santo naquela semana. Então, assim, se eu pequei, eu não posso comer e nem beber do cálice. A gente não pensa isso e muitas vezes a gente faz isso. E eu já deixei de cear muitas vezes por causa disso. Só que o texto bíblico é lindo demais, gente. Porque ele diz assim, olha só como o texto vai se desenrolando. E ele diz, aquele que... cadê no 30 aqui, né? Peraí. No 30. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns até adormeceram. Meu Deus, fui olhar aqui. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento a si mesmo e se reunirem
Não é esse o texto que eu quero. Cadê, meu Deus? Esqueci de riscar aqui para ficar mais fácil. Lê aí em outra versão diferente da minha, o 28 aí, por favor. O 28, a partir do 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deixe pão e beba... É isso mesmo, pronto. Ótimo, essa é a versão aí que eu queria. Então, assim como o dízimo é uma oportunidade que Deus nos dá todo mês de avaliar o coração, a ceia do Senhor é da mesma forma. Então, na ceia do Senhor, é a oportunidade que nós temos de nos examinar. Mas o texto diz assim, ao se examinar e você vê que você não é digno, não coma. É isso que a Bíblia está falando? Não. Lê aí na versão do irmão, que ficou melhor do que a minha. Quem foi que leu? Foi você? Lê aí de novo. 28? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba deste cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim comam desse pão e bebam desse cálice. O que seria, então, discernir o corpo de Cristo? Não é que está errado o que vocês disseram, não é isso. Mas, quando eu me examino, Deus está me dando a oportunidade de me arrepender naquele momento. Lógico, se eu tenho uma intriga com o irmão e o irmão não está presente, eu não tenho a oportunidade de consertar aquilo naquele momento ali, né? Mas tem situações em que a gente avalia o coração, aí o diabo traz condenação. E a ceia do Senhor não é para isso. Não é para você se avaliar e ser condenado pelo diabo, porque você não está discernindo o corpo quando você aceita a condenação. Porque a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo foi para o perdão dos pecados. Se é para o perdão dos pecados, o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? Me arrepender. Me arrepender. Eu me examino e digo, Senhor, eu ainda tenho falhado nisso aqui, Pai. Eu ainda tenho sido fraca nesse sentido. Me ajuda. Quando eu discerno o corpo, eu entendo que eu tenho um cabeça. E o corpo sem a cabeça, o que é que acontece? Um corpo sem cabeça? Ele morre. Tu pode ver um corpo andando sem braço, sem perna, mas tu vê aí andando na rua um corpo sem cabeça? Não. Porque sem a cabeça nós estamos mortos. Então, o discernir o corpo é, primeiro, entender que eu preciso de Deus, que eu preciso de Jesus. E a ceia do Senhor é isso aí. É quando eu reconheço a minha total incapacidade de me salvar sozinha. É quando eu olho para mim e digo, Senhor, eu sou ruim mesmo. Eu sou muito ruim e por isso que eu preciso do Senhor. É por isso que eu preciso de Jesus. Porque se eu chego na ceia e digo assim, hoje eu posso cear porque eu estou muito bem. Eu estou santa toda. Eu estou dizendo o quê? Que é pela força do meu braço. Eu não estou discernindo o que Cristo fez. Eu não estou discernindo nem quem eu sou. Entendeu? Eu não estou discernindo que eu sou carente de Deus. E que se não fosse Ele, eu estava nos quintos dos infernos. A verdade é essa. Nua e crua. Discernir o corpo diz respeito também aos membros. E aí é onde entra os irmãos também. Então, é a oportunidade que Deus me dá de eu olhar para os irmãos e dizer, como é que está a minha vida em comunidade? Como é que eu estou caminhando com a minha família? Com as pessoas lá do meu trabalho? Como é que eu estou caminhando aqui no corpo de Cristo? Em que eu tenho sido útil para os meus irmãos? Então, é a oportunidade que eu tenho de olhar para o cabeça e de olhar para os membros. Isso é discernir o corpo de Cristo. E depois que você discerne, o texto diz o quê? Se examine e coma e beba.
Porque não é porque tu é bom, não é porque tu é muito santo, não é porque tu tá, andando direitinho. Isso não quer dizer que você vai comer a ceia de qualquer jeito. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, não é? Pelo amor do Senhor, Jesus Cristo. Não é que eu estou dizendo que você vai chegar lá com a vida toda esculhambada, estou vivendo aqui de qualquer jeito e você é a mesma, não é isso. Por isso que o texto vai dizer sobre o momento do examinar. O que eu quero trazer com esse ensinamento aqui é que no momento da ceia, nós não devemos dar espaço para Satanás nos acusar. E muitas vezes a gente deixa que o momento da ceia seja, ao invés de um momento de nós nos lembrarmos, memorarmos daquilo que Cristo já fez por nós, a gente usa o momento da ceia para aceitar a condenação de Satanás. Não discerne o corpo, não discerne o que Cristo fez. Não discerne que não é por obras. Não discerne que é pela graça. Não discerne o evangelho. Então, o momento da ceia, vocês vão lembrar disso. Eu não posso aceitar condenação do diabo sobre a minha vida. Eu vou me examinar e eu vou ver muitas vezes que eu não fui como eu deveria ser. Mas é naquele momento que você tem para se arrepender, se voltar para o Senhor, comer do pão e beber do vinho, porque você vai declarar que você precisa dele. Aí você vai declarar que você precisa do Salvador, que você não se basta sozinho, que você não é suficiente. Isso é o momento da ceia do Senhor. Esse momento tão maravilhoso, tão gracioso. Por isso que eu digo, né? Não é só memorar, Jesus morreu, não é isso. É memorar tudo que ele fez. E por isso, para que a gente memore, né, tudo que ele fez, eu preciso olhar para mim. E olhando para mim, eu olho para ele e digo, Senhor, eu realmente preciso de ti. Porque se eu olho para mim e digo, eu estou muito bem, por isso eu sou digna de cear, está tudo errado. Porque ninguém é digno. Você pode ter tido a semana mais aleluiada do mundo, mas não é por isso que você é digna. Não é por isso que você é digno. Você é digno porque Jesus morreu. E aquele preço lá, eu e você não tinha como pagar. Não tinha. Por melhor que nós fôssemos, por mais santo que nós fôssemos, por mais dedicados ao Senhor que nós fôssemos, nada seria suficiente para pagar aquilo que só Jesus pôde. Então, isso é discernir. Então, quando você discerne, você come e bebe, tá bom? Não aceite condenação, porque a ceia do Senhor não é para isso. Tipos de ceia. Isso é importante você saber, porque às vezes você está aqui e não sabe, né? Ou vai para uma outra igreja e às vezes mete a mão na ceia que não deveria. Então, isso está ligado à organização. Não é o organismo, mas é como aquela igreja em assembleia determinou que seria a ceia daquela comunidade. E nós devemos respeitar, né? Então, tem a ceia que é ultra restrita. O que é isso? Só os membros daquela igreja ceia. Tem a ceia que é restrita. Então, todos os batizados que estiverem no lugar ceia, quer seja da igreja local ou não, ou até de outra denominação, é batizado, né, de outra denominação evangélica, né? É batizado, então pode ceiar. E tem outros lugares que é livre, tanto crente como descrente pode ceiar. Então, qual é a nossa forma aqui na Igreja Batista Central? Nós somos, o tipo da nossa ceia é restrita. Todos aqueles que são batizados, que professam a mesma fé, que têm Cristo como Salvador, esses podem ceiar na igreja. Então, se você recebe um visitante, né, às vezes você traz alguém, se é o dia da ceia, né, e ele é crente e é batizado, ele pode cear junto. Se você vai em uma outra igreja, né, chegou lá, foi visitar algum lugar, viajou, então é importante, é dia de ceia, você pergunta, como é que funciona a ceia? Para você não passar vergonha, certo? Porque geralmente nas igrejas restritas,
tem lugares, né, que é bem rígido assim, então as pessoas tiram os elementos da mão mesmo. Tipo, não pegou errado, me dá, porque não é para você cear. E isso está ligado à organização, tá bom? Como cada igreja entendeu que deveria funcionar. Então, uma coisa importante, gente, o batismo e nem a ceia salva ninguém, pelo amor de Deus. Às vezes as pessoas ficam no anseio, né, para se batizar, achando assim, né, por conta da nossa formação, né, católica, que entende que quem não batiza é pagão. Então, se morrer sem batizar, vai para o inferno. Não, batismo não salva ninguém. O principal exemplo que a gente tem é o ladrão da cruz. Ele não teve tempo de se batizar, não teve tempo de fazer boa obra, não teve tempo de evangelizar, não teve tempo de nada. Mas se tem uma pessoa que a gente tem certeza que a gente vai encontrar no céu, é ele. Porque Jesus disse, ó, tu vai estar comigo no paraíso. Então, batismo e ceia não salva ninguém. Outra coisa, não ceiou no mês, porque também acontece isso. O irmão não pôde cear, sei lá, aconteceu alguma coisa na família, não pôde vir no dia da ceia. Ou, enfim, aconteceu alguma coisa, não pôde estar aqui no dia da ceia. Tem irmão que falta morrer. O mundo se acabou porque não ceou naquele mês. Claro que é um dia especial, um dia que você tem que vir, mas se não deu para vir por alguma coisa, né, muito... Também não é motivo de ninguém morrer, né? De ficar desesperado, porque não ceou. Não é que é para você desprezar. Porque a gente tem essa tendência, né? De ser extremista. Ou vai para um lado ou vai para outro. Tipo assim, não tem problema também, né? Deixa eu ir dormir, porque não tem problema se eu não cear. Não é isso. Não é isso. Mas, às vezes pode acontecer alguma coisa de você não cear. Não fique preocupado, você não vai, né? Tá no inferno porque não sei ou não, tá bom? Então, nem o batismo nem a ceia salvam, elas são ordenanças. Foram memoriais que Deus estabeleceu, porque Ele nos conhece e sabe que a gente precisa trazer sempre à memória todas essas coisas, né? Então, você participa do batismo e da ceia porque foi salvo e não para ser salvo, tá bom? Porque você já é salvo. E o que é que garante a tua salvação? A sua fé em Cristo, né? É por Jesus, é aquilo que Jesus fez. É isso que garante a nossa salvação. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Se eu acho que o batismo e a salvação, ou que o batismo e a ceia traz salvação, eu estou dizendo que é por obras. É pelo que eu faço. Certo? Não é. Então, é uma frase que diz assim: ao mastigar o pão, lembre-se que o corpo dele foi moído em seu lugar. Quando beber o vinho, traga à memória que o precioso sangue de Jesus foi derramado por você. A salvação é de graça, mas custou um alto preço. Valorize esse sacrifício. Então, a salvação é de graça para nós, mas alguém pagou. Já ouviu uma expressão que diz assim, nada é de graça. E às vezes a gente usa isso como para dizer assim, não, eu preciso fazer, já que nada é de graça, eu preciso fazer. Não, é de graça para mim e para você, mas alguém já pagou, já está pago. Já foi pago. E quem pagou foi Cristo, porque só Ele podia pagar. Certo? Então... alguém tem alguma pergunta? Eu corri, gente, é muita coisa para falar numa aula só. Mas espero ter esclarecido. Né? Se ficou alguma dúvida, vocês quiserem perguntar aqui agora ou depois. Ou então pergunta para Samuel semana que vem. Pergunta para ele que ele responde para vocês. Tá bom? Vamos orar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ai, meu irmão. Você me fez uma pergunta difícil agora. Sexta? É a sexta. Pronto. Ótimo, que bom que ele sabe. Eu não ia saber responder. Pode. Quem chegou atrasado não assinou a lista aqui, viu, gente? Por favor, pode assinar. Eu vou orar, depois vocês assinam. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença aqui neste lugar, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos despertou nessa noite. Que a Tua palavra, que não volta vazia, Senhor, possa
Ô Pai, achar terreno fértil no coração de cada um dos meus irmãos, mas também no meu coração, Pai. Porque eu te agradeço, porque o Senhor me lembrou verdades da tua palavra nesta noite, Pai. Oh Deus, obrigado, porque a tua palavra, como ela bem diz, ela é espada de 2 gumes. Então, ela não corta só um lado, ela corta os 2 lados. E eu te agradeço por ter sido cortada pela tua palavra nessa noite, Pai. Muito obrigada, que o Senhor abençoe, Senhor, cada um dos que estão aqui presentes, que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, nos livre de todo o mal, que as verdades que foram ouvidas nesta noite, Senhor, possa germinar e dar muitos frutos para a glória do teu nome, Pai. Que os meus irmãos venham crescer em graça e conhecimento do Senhor e que eles avancem, Senhor, no teu reino para a glória do teu nome. Deus, nós te pedimos a tua bênção sobre nós nesta hora. Te pedimos que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, guarde as nossas casas e as nossas famílias. E queremos te dizer, Senhor, que queremos de fato e de verdade, Senhor, colocar o nosso coração, Senhor, totalmente entregue ao Senhor, Pai. Que nada tome o teu lugar, que nada governe o nosso coração, que não seja o Senhor, que não seja o teu Espírito. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, e declaramos que precisamos de Ti, que somos totalmente, Senhor, carentes da Tua presença, da Tua graça, da Tua glória, Pai. Como uma videira, como os ramos, Senhor, que quando estão desconectados da videira morrem. Nós sabemos que nós somos assim também. Somos esses ramos que precisam estar ligados à videira, para que por meio dela possamos receber vida, Pai. E nós recebemos essa vida que vem do Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada de todo o nosso coração. Nós te agradecemos. Te agradecemos por esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, Deus abençoe vocês, viu? E obrigada.